Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kai aqui da equipe do Já Invest e esse aqui é mais um vídeo da série dos nossos conteúdos para iniciantes. E hoje a gente vai te dar um passo a passo aqui de como começar a investir na bolsa de valores. Então se você está um pouco perdido, não sabe nem por onde começar, esse vídeo aqui é para você, tá? Então fica aí, é logo depois da vinheta. Bom, e antes da gente iniciar aqui o conteúdo, eu já quero te pedir para você dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. A gente vai trazer aqui uma série de vídeos para iniciantes, né, explicando aí as classes de ativo, como que você tem que olhar, como que elas encaixam no seu portfólio. Então eu acredito que vocês vão gostar bastante, né? Então, partindo aqui para o nosso conteúdo do vídeo de hoje, o primeiro passo aqui que você precisa saber para começar a investir em bolsa de valores, né, em renda variável para longo prazo. O nosso foco aqui vai ser renda variável para longo prazo, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou falar muito de renda fixa, depois a gente pode trazer um conteúdo sobre isso, mas o foco de hoje vai ser em renda variável para longo prazo, tá? Então, o primeiro passo é abrir uma conta numa corretora. E eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, a gente no GA não tem nenhuma relação comercial com nenhuma dessas corretoras ou bancos. Então, não perca muito tempo nisso aqui. Escolha uma de confiança, uma que esteja aí aprovada pelas reguladoras, né, pelo Banco Central, pela CVM, uma que você goste do relacionamento que elas entregam para você, né? E não perca muito tempo nisso, porque se você escolher alguma delas, por exemplo, aqui a Modal, não é um casamento, né? Você pode mudar daqui 2 meses. Quando você vê que você não gostou do atendimento da Modal, você pode trocar para o Banco Inter, ou trocar para a Clia Corretora, ou XP. Tem diversas no mercado e hoje em dia a maioria delas tem corretagem aí zero ou muito próxima de zero. Então não vai ser isso que vai empatar de você ter resultado no longo prazo, tá? Então o primeiro passo aqui é abrir conta numa corretora para você poder começar a investir através de uma corretora. O segundo passo que eu separei aqui é você construir a sua reserva de emergência, caso você não tenha ainda. O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você tem separado, que você utiliza ele caso surja alguma emergência na sua vida, caso você perca o emprego, caso você sofra um acidente, caso o seu carro quebre, enfim, emergências que a gente não tem como saber o que pode acontecer, que elas geralmente acontecem bem aleatoriamente quando você menos espera. E qual é a ideia de você ter uma reserva de emergência, né? Por que você tem que ter antes de você começar a pensar em investir em renda variável? O dinheiro que você vai colocar em renda variável, ele pode cair muito facilmente, né? Ele pode tanto valorizar, tanto subir, quanto ele pode também cair, desvalorizar. Então você não pode contar com esse dinheiro no curto prazo. Então você precisa ter um colchão, uma segurança que te permita você ser mais arriscado e ter investimento em renda variável, porque você sabe que se alguma coisa acontecer e você precisar de dinheiro, você tem ali uma reservinha guardada. E o quanto que você tem que ter, tá? Isso aqui é bem pessoal, mas quanto mais estabilidade de renda você tem, menor precisa ser a sua reserva. Então se você tem um emprego, né, se você é CLT, se você tem carteira assinada, né, se você é funcionário público, se você tem bastante estabilidade de onde vai vir a sua renda, você pode ter uma reserva de emergência que seja aí de 3 a 6 meses do seu custo mensal. Então, se você tem aí um custo mensal na sua casa, por exemplo, de R$1.000 por mês, é o que você gasta para viver, né, para sobreviver ali. Então, você precisa ter pelo menos 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 reais garantidos ali separados, de preferência antes de você começar a investir em renda variável, tá? E se você tem menos estabilidade de renda, né? Se você é autônomo, se você tem uma empresa, se você tem algum cargo que não te dá ali alguma segurança, né? Se, por exemplo, você vai ser mandado embora e não vai ter acesso ao FGTS, se você está numa situação aí de renda mais imprevisível, é recomendado que você tenha mais segurança ainda. Então você pode ter de 9 a 12 meses ou até mais meses aqui em custo mensal guardado. Então se o seu custo mensal é R$1.000, você vai ter aí pelo menos 9, 10, 11, 12 mil reais guardados nessa sua reserva, nesse seu colchão, para te dar segurança para você ir para renda variável, tá? Lógico que isso aqui é bem pessoal, então tem várias situações, então pensa bem nisso daqui, o quanto que você precisa, o quanto que para você seria o valor ideal. Isso aqui vai variar de pessoa para pessoa, mas é mais uma regra de bolso para você ter em mente. Comece também, né? Muita gente fica um pouco perdido nisso aqui, de onde começar. Eu recomendo que vocês comecem pela poupança. Por quê? A poupança ela vai ter 2 dos atributos mais importantes aí de uma reserva de emergência. O primeiro é a segurança.
Então, se você tem uma poupança aí, principalmente dos grandes bancos do Brasil, que são super sólidos, você sabe que mês que vem o dinheiro que você aplicou, digamos aí no exemplo R$ 1.000, ele vai ser os R$ 1.000 e um pouquinho ali de juros que você vai ganhar. Você sabe que esse valor não vai cair. Então você não pode colocar a sua reserva de emergência numa coisa que pode cair, numa ação, numa criptomoeda. Então foca em segurança. E o segundo aspecto aqui muito importante, uma reserva de emergência, é liquidez. Então o ativo de investimento, né, de renda fixa mais líquido que tem, além da conta corrente, é a conta poupança. Então é um tipo de investimento que você consegue sacar ali até em fins de semana, feriado. Então no começo, foca nesses dois requisitos, vai na poupança e quando você começar a estudar, entender mais sobre cada classe de ativo, você achar que vale a pena colocar em outro tipo de investimento, num CDB, né, numa LCI, numa LCA, em algum outro tipo de investimento de renda fixa, e você já tiver mais experiente, aí tudo bem, você faz essa transação, né? Essa transição. Mas no começo, comece pela poupança para você não ficar perdendo tempo e ficar paralisado sem saber o que fazer. Deixa na poupança, que vai ser bem tranquilo aí para você. O terceiro passo que eu separei aqui é para você entender um pouco do seu perfil de investidor. É realmente se conhecer, parar para pensar, parar para entender como é que você lida com o dinheiro, como é que o dinheiro é para você, se você se incomoda demais, se você investir em alguma coisa e você não souber o quanto que você vai ganhar, se você gosta de tomar um pouco mais de risco, você gosta de tomar menos risco, né? No mercado a gente tem 3 classificações bem genéricas que talvez vão te direcionar nesse primeiro momento. Então a maioria das pessoas se encaixa numa dessas 3, que é um investidor um pouco mais conservador, que é aquele investidor que vai ter majoritariamente aqui em renda fixa, né, 80, 90% em renda fixa, e ter só um pouquinho de renda variável, que é aquele pouquinho que ele quer arriscar, que ele quer buscar um pouquinho de ganho maior no longo prazo, mas ele não aguenta ver as oscilações ali que a gente tem na renda variável, que são muito fortes. Tem ações que caem 80%, 70% em períodos muito curtos de tempo. Então, se você não aguenta esse tipo de coisa, talvez você seja um pouco mais conservador e você naturalmente vai ter mais renda fixa do que renda variável e não tem problema, tá? Você tem que sempre respeitar o seu perfil. Um outro conhecido aqui é um cara mais moderado, um investidor mais moderado, que vai ter um pouquinho de cada, né? Quase que um meio a meio, meio renda fixa, meio renda variável. Ele consegue lidar ali com um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de risco. E tem pessoas um pouco mais agressivas, que é mais ou menos onde eu me encaixo aqui, que são pessoas que entenderam ali que a renda variável é o que gera muito mais valor no longo prazo e aceitam se expor a esse risco aqui, tendo só um pouquinho de renda fixa e muito mais renda variável, tá? Isso aqui são só 3 ideias bem genéricas, as pessoas não vão se encaixar 100% em cada uma dessas caixinhas aqui, por isso mesmo que eu não coloquei percentuais para não confundir vocês, mas tentem entender que tipo de investidor é você, que momento que você tá, isso aqui pode mudar, né? Às vezes você começou a investir como um investidor agressivo, chegou agora a crise, tá tudo caindo, você percebeu que você não aguentava a queda tão bem quanto você achava. Tudo bem, começa de novo, vai alocando o seu perfil, o seu portfólio ao seu perfil, e aí bola para frente, e aí você começa a ser um investidor que esteja mais de acordo com o seu perfil. Então tira um tempo para começar a pensar sobre o seu perfil de investidor. Em quarto aqui eu coloquei para você estudar as classes de ativos. Eu não vou focar aqui em todas as classes de ativos nesse vídeo, mas você tem que entender que os ativos, né, os tipos de ativos que você pode investir para longo prazo, eles têm níveis de riscos diferentes, níveis de complexidade diferentes. Então eu montei mais ou menos uma escadinha aqui, se você quiser printar isso daqui e guardar, mais ou menos começando ali pelos investimentos mais simples de renda fixa, né, o Tesouro Direto do governo, CDBs, LCIs, passando por debêntures, que são dívidas de empresas, fundos multimercados. A gente chega aqui em ETFs, que são grandes cestas de ativos, que podem ser de vários ativos diferentes. Então você pode ter um ETF de ações de petróleo. Então vai ser um grande fundo que vai ter várias ações de petróleo. Você tem investimentos aqui em imóveis, né, fundos imobiliários ou REITs. Você vai ter ações e estoques que são investimentos em empresas. Você vai ter criptoativos, né, que é aí o Bitcoin, o Ethereum, né? Então, você toma um tempo para subir essa escadinha, vai estudando quais que combinam mais com você, quais que você quer mais, e a gente aqui no GA, a gente vai conseguir te ajudar muito mais nesses dois aqui, que são os fundos imobiliários e REITs, e ações e estoques, né? Se a gente continuar crescendo aqui no projeto, né, junto com a ajuda de vocês,
No futuro, a gente pensa em realmente trazer conteúdos também de criptoativos, de ETFs, de renda fixa, mas no momento a gente vai ter relatórios, vídeos, análises trimestrais, mais desses dois tipos que eu deixei aqui marcado, mas não tem problema. Você pode estudar por conta própria e ir entendendo essa escadinha de risco, essa complexidade ao longo do tempo. E isso daqui vai levar tempo mesmo, 6 meses, um ano e meio, depende do quanto que você vai se esforçar para entender isso daqui. Ainda aqui sobre as classes de ativos, como eu falei para vocês, você tem as ações que você pode investir em grandes empresas, né, como a Vale, o Mercado Livre, a Apple, Ambev, Bradesco, em pequenas empresas como a Pets. Então, empresas que estão aí muito no seu dia a dia, todas elas são listadas na Bolsa de Valores, seja a Bolsa de Valores aqui do Brasil ou Bolsa de Valores no mundo todo, que são só um meio para você se tornar sócio dessas empresas. Então, as ações dessas empresas que dão direito a ser sócio delas são negociadas nesse ambiente que a gente chama de bolsa de valores, que nada mais é do que um mercado para você ir lá e comprar as ações das quais você quer ser sócio. Então, se você quiser ser sócio da Vale, você vai ter uma conta numa corretora que vai linkar com a B3, que é a nossa bolsa do Brasil, e você vai comprar ações e se tornar sócio da Vale, nesse exemplo que eu te dei. Então, estude as classes de ativos no geral, como eu trouxe aqui, e depois você vai se aprofundando, entendendo como funcionam as ações, né, quais são os tipos de ações, quais são as classes de ações que a gente tem, né, onde elas são listadas, por quê, como elas geram valor. Toma um tempo para você entender isso. A gente tem também fundos imobiliários e REITs, por exemplo. A gente tem REITs e fundos imobiliários de shoppings, de escritórios, de data center, de cassino, de logística, de hospital, enfim, diversos tipos de setores. Tira um tempo para você entender quais você gosta mais, quais são mais fáceis para você entender, né, quais geram valor de um jeito que você acha que faça sentido no longo prazo. Então você vai tomar um tempo da sua vida para você entender um pouco sobre como funciona cada classe de ativos, e aquelas que você gostar mais, você foca e começa a estudar os ativos para começar efetivamente a colocar eles na sua carteira, né? Em quinto lugar, eu coloquei aqui para você estudar, depois que você fizer esse passo de estudar cada classe de ativos, de você começar ali, pegar um ativo ou dois ativos por mês e começar a estudar eles. E começar a comprar esses ativos, né? Então, se você fizer isso, por exemplo, em um período mais ou menos de um ano, você vai ter aí no mínimo 12 ativos, 10, 12, 13, 15 ativos na sua carteira, e vai ter conseguido já começar a diversificar na sua carteira. Então, todo mês você vai lá, estuda um ativo, por exemplo, uma ação de commodity. Ah, estudei a Petrobras, gostei, comprei. Estudo uma ação de energia, estudei aqui a EDP, a Engie, gostei, comprei. Aí, nossa, você percebeu que o segmento de energia você entende mais, faz mais sentido para você, você gosta porque eles pagam dividendos. Você estudou outra ação de energia, não tem problema, compra ela também. Aí você estuda uma no setor de saúde, estuda uma no setor do agro, enfim, vai estudando aqueles segmentos, setores, empresas, fundos imobiliários, né, REITs. Eu coloquei aqui stocks, REITs, fundos imobiliários, só para vocês terem ideia. Isso aqui é só um exemplo de uma carteira, tá? Não é uma carteira para vocês seguirem, nada disso. É só para vocês terem uma ideia de que a diversificação ela vai acontecer com o tempo. No outro ano, quando você fizer isso pelo segundo ano, você vai ter bem mais ativos, bem mais diversificados. Você vai ver que tem ativos que você comprou no primeiro ano que você não gostou tanto assim, que eles não entregaram aquilo que você esperava. Talvez você já vai ter que vender algum ativo, comprar outro. Não tem problema. Nesse começo, quando você vai fazer isso sozinho, né, você corre o risco de errar, né, um pouco mais. Por isso que você tem que começar aos poucos, começar diversificando. Tenta focar em ativos que, por mais que você goste de risco, né? Como eu gosto mais de risco, empresa de crescimento, tenta focar naquelas que são um risco até menor ali em relação ao mercado, e vai fazendo aos poucos. Todo mês você estuda um ativo, estuda dois ativos. Não tenha pressa, não queira ter 50 ativos de uma vez, porque a chance de você saber o que você está fazendo é muito baixa, né? A gente vê isso bastante. Pessoas que montam uma carteira de 50, 60, 70 ativos, e aí a gente faz mentoria com as pessoas que assinam lá o GA, né, o GA Pro, e as pessoas não sabem o porquê que elas compraram, e aí agora tá tudo caindo. Se você fizer isso, você não vai saber se é hora de vender, se é hora de comprar. Então não faça isso, vá aos poucos, não tenha pressa. O sexto aqui, repita esse processo por anos. Então você vai estudar empresas e fundos imobiliários e REITs, o que quer que seja que você goste lá daquelas classes de ativos, e você vai sempre estudar e se aperfeiçoar ao longo dos anos e aportar neles mensalmente ao longo dos anos, tá? O que a gente recomenda aqui no GA é que você realmente faça o aporte mensal
porque muito dificilmente uma pessoa que não vive disso vai conseguir acertar algum tipo de timing, ou de momento de vender, ou de momento de comprar. Então, se você não vive disso, faz o feijão com arroz, compra ali todo mês, aporta nos ativos que você gosta, que a gente tem aqui vários estudos que mostram que o retorno em ações, né, aqui esse estudo ele mostra ações, mas aqui ativos também, os REITs são considerados. Então a gente tem vários estudos que mostram que ações, investir em empresas, investir em fundos imobiliários, investir em REITs, investir em renda variável no longo prazo dá muito mais retorno do que renda fixa, né? Então, nesse estudo aqui do Jeremy Siegel, né, do livro que ele escreveu, ele mostra que um simples aporte de $1 se transformou em $700 mil ao longo de quase aqui 200 anos, em comparação a menos de $2 mil de renda fixa. Então, você está na melhor classe de ativos para você investir para longo prazo. Sempre pensando em longo prazo, tá? No mínimo aí 5 anos, 10, 15 anos. Quanto mais tempo você tiver, melhor. E por último aqui algumas dicas para vocês, né? Paciência, estudo e confie no processo, tá? Comece devagar e com pouco. Comece devagar, gente, como eu falei para vocês. No começo, a tendência é vocês errarem um pouco, talvez comprar um ativo que vocês viram que não era tão bom assim, ou então vocês acham que vocês gostam mais de risco do que realmente vocês gostam, né? Começou a cair agora, muita gente está percebendo isso. Se você começar devagar, com um aporte ali todo mês, sem colocar todo o dinheiro de uma vez só, você vai evitar bastante desses problemas de quem está iniciando, tá? Estudar é essencial. Não adianta vocês acharem que vocês vão assistir um vídeo aí da empresa e esperar 30 anos que ela vai te dar resultado e você vai ser o novo Warren Buffett. As empresas mudam, a economia muda, o mercado muda, os setores mudam. Então, você estudar e se manter a mente afiada assim ao longo dos anos é o que vai te trazer diferença se você quiser investir diretamente aí você com o seu controle. Então, você tem que acompanhar as empresas, os resultados anuais das empresas, acompanhar o mercado. Se você quer uma ajuda com isso, é só você se tornar assinante Pro aqui do GA no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, que a gente tem relatório, a gente tem acompanhamento, a gente tem viés, então a gente consegue te dar um suporte, mas se você quiser fazer totalmente sozinho, saiba que você sempre vai ter que estar estudando, tá? Consistência vence a sorte. Você aportar sempre no longuíssimo prazo vai vencer você tentar acertar a tacada, aquela empresa que vai multiplicar por 50, aquela criptomoeda que vai dar 5.000%. Isso aqui, a chance de acontecer é 1 em 1 milhão e é muito pequena de ser você o escolhido, tá? Não é à toa que os melhores investimentos do mundo, né, os maiores investidores do mundo têm todos cabelos brancos, né? O Barcy, o Warren Buffett, o Charlie Munger, o Peter Lynch, são investidores aí que atingiram fortunas. E eles atingiram com consistência e com tempo, tá? Não tô falando que vai demorar, você só vai atingir o seu objetivo quando você tiver 80 anos, por exemplo. Você pode atingir isso muito antes, mas o que vai colocar sorte ao seu favor é a consistência. Você manter o aporte no momento de baixa, no momento de alta, é você ter a sua convicção e você acreditar realmente no processo que você está seguindo, tá? Paciência que o resultado vem, muitas vezes demora, tá? A gente tem um grande exemplo aí da Microsoft, que ficou quase 15 anos de lado, acho que foi 16 anos que as ações ficaram de lado para depois ela explodir. Então, às vezes o mercado demora para reconhecer o valor de uma empresa. Às vezes você vai começar a investir agora, por exemplo, 2022, a gente pode estar na beira de uma crise mundial, e vai demorar 1, 2, 3, 4 anos para voltar, mas uma hora volta, tá, pessoal? Se as empresas, ativos, fundos imobiliários, REITs que vocês escolherem tiverem valor, uma hora esse valor vai ser reconhecido, você vai ser recompensado. Então tenha paciência que as coisas demoram mesmo. O seu perfil irá mudar com o tempo. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes vocês vão começar a investir achando que vocês gostam muito de dividendos, que vocês querem dividendos, vocês não querem crescimento, vocês vão perceber que vocês gostam de crescimento, vocês gostam de empresas de tecnologia, de empresas de growth, de commodity. Então, não ache anormal isso aqui mudar. Realmente, com o tempo, a tendência é você ir conhecendo mais o seu perfil, você vai estudando cada vez mais, vai gostando, o mercado é uma coisa bem interessante. Muita gente que começa a investir pensando no longo prazo se apaixona pelo mercado, começa a gostar desse mercado, né? E você vai ver que seu perfil vai mudar. Então isso aqui é normal, tá? Não estranhe isso. E por último aqui, nos sigam nas redes sociais, tá, pessoal? Então se vocês querem ajuda nessa jornada de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, me segue lá também no Instagram, segue o Lucas, que é o nosso analista principal aqui, ou o Codebella, que também é outro analista aqui da equipe. Segue todo mundo aqui da equipe do GA nas redes sociais, que a gente sempre tá trazendo conteúdos, comentários, vídeos, posts, né, tweets, reels, análises,
relatórios, coisas que vão te ajudar, né, informação que vai te ajudar a tomar melhores decisões para sua carteira no longo prazo. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, como eu já disse, deixa o like aqui, comenta aqui embaixo que outro tema de vídeo de iniciante que vocês querem que a gente traga aqui. Por hoje é só e até o próximo vídeo.